Muito bem, na aula anterior a gente terminou, né? A gente desenvolveu até divergente, né? E nessa aula a gente vai continuar, né, com as operações diferenciais começou sobre função, agora sobre vetores divergentes, aí vai falar sobre rotacional e depois os teoremas da análise vetorial, que são relações integrais que são importantes para o eletromagnetismo, né? A gente vai abrir um parêntese para refazer o exemplo que a gente fez na última aula, que é o cálculo do rotacional, do divergente do versor a φ. A gente só mencionou que a derivada dava o AR, né, menos AR, né? A gente agora vai explicitamente vai complementar aquele material com o cálculo da derivada, né, para mostrar que o divergente do φ dá zero, tá certo? Então a gente vai fazer isso, né? Muito bem. Então, se você faz nabla escalar f, né? Você tem que fazer assim, ó. AR, operador nabla, DDR, né? Mais a φ sobre R, DDφ, mais a Z, DDZ. Daí você faz o produto escalar disso com o campo vetorial. Agora, essa é a questão. Em cartesianas, os versores são fixos. Mas em cilíndrica, os versores, dois deles são variáveis, tá? Ok? Quando eu fizer a derivada em relação a R, por exemplo, desses três, né? Derivada em relação a R disso aqui, mais derivada em relação a S disso, mais derivada em relação a R disso. Primeira coisa, a gente sabe que a R, a φ e a Z não dependem de R, certo? Então a derivada em relação a R vai ser AR, DF, R, DR, mais a φ, DF, DR, mais a Z, DF, DR. Então, para esse termo, o resultado vai dar AR escalar R dá 1, vai dar DF, R, DR, certo? AR escalar φ dá 0, né? AR escalar Z dá 0, né? Aqui também, ninguém depende de Z, quer dizer, os versores não dependem de Z, então vai dar AZ escalar AR, DF, R, DZ, dá 0. AZ escalar φ, daí AZ escalar Z, mais DFZ, DZ. A única preocupação que a gente tem que ter é aqui, ó. Quando eu faço a derivada em relação a φ. Você tem que fazer assim, a φ sobre R, né? Produto escalar, com a derivada em relação a φ disso aqui, certo? E rigorosamente você tem que lembrar, bom, a R e a φ dependem da coordenada φ. Então a derivada disso aqui é a derivada do produto. Então você tem assim o DDφ ali, né? Daria AR, DFR, dφ, mais FR, DAφ, derivada total, porque a φ depende só de φ, né? DAR, dφ. Né? A derivada em relação a φ disso, né? Eita, tá caindo o negócio aqui. Acho que não tem problema não. Esse aqui não funciona. E teria mais dois termos, né? Mais a φ DF dφ, mais Fφ DAφ dφ. Certo? Daí eu, quando eu calculo as derivadas, eu faço para escalar com a φ, né? Observe que esse termo aqui dá zero, a φ com a R dá zero. Esse aqui não vai ter importância, certo? Esse aqui vai dar a φ escalar a φ, né? Vai dar 1. Então eu preciso saber duas derivadas, DAR dφ, DAφ dφ. Quem são essas derivadas? Ora, uma forma é expressar a R e a φ em cilíndricas, né? Aliás, em cartesianas, e derivar. Se vocês fizerem isso, vocês vão provar que DAR dφ dá a φ, certo? E DAφ dφ dá menos AR. Tá? Então a derivada de um versor é o versor ortogonal a ele. Tá? No caso desse versor de base, né? Daí quando vocês fazem isso e recombinam tudo, vai dar exatamente essa expressão aqui. Né?
essa aqui. Esse termo aqui aparece exatamente por causa das derivadas que a gente faz ali, né? Caso você esquecesse da derivada dos versores, ia dar um termo errado aí, não ia dar certo, né? Não ia bater. Essas derivadas, você também pode olhar para essas derivadas só para interpretar geometricamente, né? É fácil observar por que essas derivadas dão o que elas dão, observando aqui esse diagrama, certo? O que é a derivada de um vetor, né? Ou de um versor, né? Então, observe o versor R, né? Que ele está, a extremidade termina numa circunferência de raio unitário, né? Então, no ponto φ, esse é o versor R, né? Se você variar φ de dφ, a R passa daqui para cá, né? Certo? É uma pequena variação. Então, a derivada é a diferença. Novo valor menos valor anterior, que é esse valorzinho tangencial aqui, certo? E esse DAR é o arco, esse segmento aqui, que é raio da diferença, que é 1, dφ, vezes a φ. Daí, se eu fizer DAR dφ, vai dar o quê? Dá um vetor a φ, né? Tá? Mesma coisa, dφ dφ vai dar um versor que está para cá, que no fundo, se você calcular, vai dar menos a R, então no sentido oposto a R. dφ dφ dá um vetor nesse ponto φ, esse vetor aqui nesse ponto que aponta para cá é menos a R. Tá? Tá. Mesmas regras também para esses outros vetores. Vocês vão fazer isso na lista, né? Essas derivadas, essas coisas, certo? Então, se vocês olharem também em esfera, vocês vão ver que as derivadas dão, por exemplo, DAR, dθ vai dar a θ, tá certo? dAθ, dθ vai dar menos a R. Né? DAR, dφ, certo? Observe, né? Em cilíndricas, a R e a φ são funções de φ, né? Em esférica, a R e a θ são funções de θ e φ, de duas variáveis. Então, tem derivada em relação a θ e derivada em relação a φ, certo? E o φ é a função só de φ, né? Não muda nada. Então, você observe, você geometricamente pode calcular essas derivadas, certo? Aqui é a variação de AR com φ, né? Agora, a circunferência é uma circunferência de raio seno de θ, certo? Então, vocês podem calcular também, né? Então, é exercício para vocês fazerem. Tanto analiticamente, o que se faz? Expressa em cartesianas, calcula a derivada. E, geometricamente, é mais simples de fazer. Só observar como é que é o vetor de diferença, né? Certo? Por exemplo, né? Vou fazer aqui rapidinho, tá certo? Exemplozinho simples. Considere o vetor f igual a x, certo? O vetor posição. Né? Quem é o divergente de f? Posso fazer em qualquer sistema. Vamos fazer cartesiana, certo? Bom, divergente de f é o quê? É dfx dx, no caso, né? Mais dfy dy. Isso aqui dá quanto? 1, 2, 3. Tá? Se for fazer esféricas, vou botar x igual a R, né? Certo? Quem é divergente de f? Bom, eu vou pegar aqui o nabla em esféricas. Vou fazer aqui direto, tá? Com derivada mesmo. A θ sobre R d dθ. Mais a φ sobre R seno θ d dφ. Né? Eu vou fazer para escalar com R a R, né? Então, o divergente de f vai dar... Eu não estou usando a expressão, não. Estou fazendo agora formalmente derivada. Isso aqui vai dar AR. É produto escalar, né? Com R a R. Né?
mais a θ sobre R, produto escalar, com d de θ, né? R, a θ, mais a φ sobre R, seno θ, d de φ, R, R a θ não, R a R, aqui, está errado. R a R, né? R a R, certo? Bom, a R não depende de R. Derivada de R em relação a R dá 1, a R escalar R dá 1. Então vai dar 1 mais R independente de θ. Sai, cancela, vai ser R, né? dr de θ. A θ escalar dar de θ, né? Mais a φ. Bom, R sai, cancela, sobre seno θ. dar de φ. Certo? Se vocês olharem as derivadas, isso aqui, a derivada de R em relação a θ dá a θ. A derivada de R em relação a φ dá seno θ a φ. O resultado vai dar 3. Né? De novo, certo? Então esse é um campo que tem divergência. Isso faz sentido? Vamos olhar o campo vetorial X, como é que ele é? Se você olhar em cada ponto de espaço, X está assim, ó. Aqui é a posição X, certo? Ele parece sair do centro, né? Tem divergência aqui e tem divergência em qualquer lugar que você fizer, tá certo? Por quê? Porque o X aumenta, né? Então tem mais fluxo saindo mais para frente do que mais para trás. Então tem um resultado líquido sempre, certo? Tem campos vetoriais que não têm divergência aparentemente, certo? Por exemplo, né? O campo elétrico ele é da forma F igual a R sobre R2. Ele obedece a lei do universo quadrado da distância e é radial, certo? Quem é divergente de F, né? Vou fazer agora mais rápido. Divergente de F, né? Usando aqui os parâmetros H, certo? Olhando para cá direto, né? Usando essa expressão agora aqui, né? Eu estou usando várias formas possíveis, né? Aqui, né? Então, divergente de F, se eu usar essa expressão aqui, FR apenas, isso aqui dá 0, né? Não tem isso aqui. H1, H2 e H3 vai dar 1 sobre quem? R ao quadrado seno θ, né? DDR FR H2 e H3, que é R vezes R seno θ. R2 seno de θ. Seno θ vai sair, tá certo? Quem é FR? 1 sobre R2. 1 sobre R2 vezes R2 dá 1. Derivada dá 0. Certo? Então, o campo elétrico tem divergência zero em todo espaço. Então, o campo que faz isso, né? Vai enfraquecendo com sobre R2. Né? Então, se eu fizer aqui, divergência dá 0. Se eu fizer aqui, divergência dá 0. Só tem um problema. Se eu fizer aqui, a divergência rigorosamente não dá 0. Certo? Se eu calcular o fluxo em torno desse ponto, desse campo vetorial, né, vai dar R2 de ômega. O cálculo da integral pega uma esferinha de raio R, vezes o campo vetorial, que é componente radial, que é 1 sobre R2, integra em torno da origem, que vai ser em torno do ângulo sólido de 0 a 4π, isso aqui vai dar 4π. Ou seja, você faz o divergente no limite que o volume vai para 0, vai dar o numerador 4π e o denominador vai dar 0. O volume vai para 0, certo? Então o divergente dá infinito, certo? Quer dizer, a parte do numerador dá 4π só em torno da origem, tá? Fora da origem não dá. Então, o divergente de um campo vetorial desse tipo vai dar 0 fora, né? Se
excluindo a origem, vou botar assim. E vai dar, digamos, infinito, sem incluir a origem, certo? Né? Certo? Então só tem uma função que tem essa propriedade. Que função é essa? Função que é zero. A função que é zero, de repente dá uma agulha, você faz isso. Função delta de Dirac, certo? Que a gente vai explorar nesse curso. Né? Função impulso, no espaço tridimensional. Né? Então, você integra a função impulso, dá um valor finito, certo? Mas ela é zero fora e tem uma singularidade em cima dela. Mas ela tem uma integral finita. Né? Qualquer função de densidade, né, que é muito acentuada, é uma função parecida com a função impulso, certo? Então, essa observação que eu queria fazer é para a gente observar. Ó, tem divergência zero, mas em torno da origem, se você observar, né, a divergência não vai dar zero, vai dar infinito. Mas é um infinito bem comportado, que você pode manusear com a função dela. Certo? Bom, a segunda operação importante, né? Por exemplo, só complementando, se vocês pegarem um campo vetorial do tipo F, R, afim, né? Se você olhar as linhas de campo, são linhas assim, né? É um campo azimutal, certo? R constante, né? Ele tem esse comportamento, certo? Vai ficando mais fraco, né? Mas sempre são... O F é sempre tangente à superfície de raio constante, certo? Ele é sempre azimutal. Tá? Então, esse campo observa a linha de campo associada a esse campo, não começa nem termina. Se for calcular o divergente de F, vai dar zero, certo? Não tem divergência, né? Nenhum ponto, tá? Onde você calcular. Tá? Você tem a dependência cruzada, né? A componente depende de uma variável, mas está numa direção ortogonal a essa variável, né? Ao vetor AR, tá certo? Você tem essa propriedade aí. Bom, próxima definição importante, né, é essa habilidade do campo fazer isso, de fechar rotacional. Né? E como eu quero saber se o campo faz isso em torno de um ponto, né? Certo? Então eu pego uma áreazinha e vejo se tem esse resultado, certo? Se tem essa propriedade. Pego uma outra área e vejo se tem um resultado associado a essa outra área em outra direção. Pego uma outra área, tá certo? Calculo aí e vejo se tem resultado em relação a essa outra direção. Ou seja, o rotacional, como a gente quer saber essa propriedade, depende da orientação da área, né? Do vetor área, tá certo? Então, é uma propriedade vetorial, né? Então, o que eu preciso saber? Bom, eu preciso saber se o campo tem circulação, né? O caminho fechado, que limita a uma área diferencial. Né? Então, nessa direção aqui, deixa eu fazer um desenho. Tirar esse sigma daí, peraí. Então, associado a esse caminho fechado, eu tenho a regra da mão direita, tenho o sentido do polegar, que me define em que sentido eu estou calculando o rotacional. Tá certo? Vou chamar isso aqui de AI. Né? A área limitada é delta sigma. O que eu vou fazer? Para definir o rotacional, eu vejo se há circulação do campo em torno de um ponto. Daí, se eu fizer esse processo limite, essa circulação dá zero, tá certo? Né? Esse caminho vai dar um comprimento total zero se a área for para zero. Então, para existir um limite, eu divido pela área, que nem eu fiz para o divergente. Então, eu defino que o rotacional de um campo vetorial, F, a componente I desse rotacional, eu pego essa área ortogonal a I, chama de delta sigma I no caso, né? É o limite de quando essa área tende a zero da circulação do campo, né, por unidade de área. Né? Por que a gente faz essa razão sempre, né? Só esclarecendo. Porque se eu não fizer a razão, esse numerador dá zero no limite. Certo? Quando diminui muito, dá zero. Você viu lá que o divergente tem um produto em cima, DU, DV, DW. Se for para zero, dá zero. Então você não tem nada, certo?
Tem que dividir por alguma coisa que também vai caindo para zero para ter um limite, né? E ter um resultado. Então, é uma medida, né, dessa circulação, né? E, mais uma vez, qual a dimensão física? Campo vezes comprimento por comprimento ao quadrado. É campo por unidade de comprimento. Mais uma vez, deve ser alguma operação do NABA com F. Tá? Algum tipo de operação que vai deduzir, né? E, mais uma vez, a gente calcula só uma componente do rotacional, as outras são obtidas por permutação cíclica, né? Aí está a geometria, tá certo? E aí está a nossa componente que a gente vai determinar, a componente U, né? Tá? Então, vou calcular a integral de linha nesse caminho fechado, que é formado por segmentos, né, que são interseções de superfícies coordenadas, né? E, no caso, como é na direção U, os segmentos, né, associados são H3dW, H2dV. Mais uma vez, eu tenho integrais em C1, em C2, em C3, em C4, né? Observe que a definição que a gente usa sempre é a área está do lado esquerdo do caminho, da orientação do caminho, certo? A área está sempre do lado esquerdo aqui, né? É assim que a gente está fazendo, certo? Né? Eu não estou fazendo o contrário, né? Calculando. Calculando sempre de forma que eu tenha a regra da mão direita. Então, essa integral chama de I1, essa de I2, essa de I3 e essa de I4. Né? Mas, mais uma vez, o que eu vou fazer? Eu vou definir funções. A integral nos segmentos intermediários, você calcula, para calcular as nos segmentos vizinhos em relação a elas e comparar. Então, uma é no sentido de V crescente, que é IV, e outra é IW. Então, I1 é relacionado a IW, certo? I3 é relacionado a menos IW, porque I3 está no sentido oposto. Tá? Tá? Então, se a gente for fazer as contas, I1 é igual a IW, mais a variação dessa função com essa coordenada, que é a coordenada V, é dIW dV, certo? Vezes a variação de V daqui para cá é a metade da variação total, que é dV sobre 2. Né? dV sobre 2. Então, é assim que a gente faz. Né? Essa integral aqui, certo? Se I3 é para cá, então menos I3 que é para cá, é IW mais a variação. Só que o V cai de metade, né? Certo? Cai de dV sobre 2. Tá? Mesmo raciocínio para as outras integrais, né? I4. Vamos ver quem é I4. I4 é relacionado com IV, né? I4 é no mesmo sentido, né? I4 está na mesma orientação de IV. Então, I4 é igual a IV, mais a variação daqui para cá, que é uma queda de dW sobre 2. E menos I2, I2 é para cá, então menos I2 é para cá, né? É igual a IV mais dV, mais dW sobre 2 vezes a derivada de IV, certo? Então, aí estão as quatro integrais, né? Eu quero somar as quatro. I1 mais I2 mais I3 mais I4, certo? Porque a integral assim é a soma das quatro integrais. Então, subtrair essas duas, isso aqui vai embora, certo? Fica a soma dos dois. Isso aqui vai dar dV, dIW, dV. Essas duas aqui, menos essa, com mais essa, vai dar o quê? Vai dar menos IV cancela, menos aqui com menos soma. Então, aqui é menos dW, dIV, dW. Então, temos aí a contribuição desses dois. Certo? Então, para a componente U, né, o numerador, né, a integral de dl escalar f para essa componente lá, né, a componente U vai dar essa diferença, tá certo? dV, dIW, dV,
menos dw, div dw. Aí a gente observa quem são IV e W, né? Só olhar aqui, tá certo? IV é a componente W, aliás, IV é a componente V de F vezes H2dV, né? IV é igual a FV H2dV. E W é componente W de F, H3dW. E as derivadas, lembrando, essas variáveis U, V e W são independentes, dV e dW saem da derivada, fica só derivada desse produto aqui. Ó. Certo? Então aqui vai ficar, se vocês olharem aqui, vai dar o quê? E W vai ter H3dW, dW sai, vai ficar dV, dW, vai ficar ddV H3FW. E aqui tem o dV que sai também, ficou em evidência, menos ddW H2FV. Certo? Então calculou uma das componentes, então você tem as três. Isso vai fazer permutação cíclica. Né? Bom, e a área? Bom, a área delta sigma U, né? É quem? É H2, H3, dV, dW. Então, observe que no processo limite, isso aqui vai embora, certo? Fica, o denominador fica isso, o numerador fica isso aqui. Tá? Então, você fica aí com esse resultado aí. Cada componente, né? Então, basta saber um termo desse, você sabe os outros 5, tá certo? Se eu souber um desses, eu sei todos os outros, né? Então, a direção U, né? VW, V a derivada, né? Primeiro, depois W. VW dá U, produto vetorial, né? V com W dá U, certo? Se eu trocar a posição, dá menos U. Então, você tem as outras componentes, né? E se você quiser fazer um sistema de coordenadas, isso vai dar, certo? Cartesianas. Fica mais complicado nos outros sistemas, né? Cilíndricas. Parece essas várias coisas aí. Esféricas, né? Certo? E mais uma vez, se você olhar para cá, o que vocês olham aqui? Vocês veem aqui. Produto vetorial de um campo, de um vetor cujas componentes são as operações diferenciais, né, com as componentes de F. E está na forma mesmo de produto vetorial. Nabla vetorial F. Certo? Formalmente, tem alguma correlação certa? Se você aplicar direto formalmente, dá o mesmo resultado. Não ficar escrever no artigo. Porque tem gente que usa hot, tem gente que usa nabla. Não tem a forma certa, não. Tem gente que usa hot, tem gente que usa nabla, é verdade. Tem maneira de escrever curl, né? O pessoal usa em inglês, né? Curl F, né? Tá certo também, não tem problema não. Mas é claro que a gente vai usar sempre coisa mais... O nabla foi feito para isso, né? Para ficar mais simples, tá certo? Você escrever menos. Então, observe, mais uma vez, eu posso usar essa relação formalmente, mas eu tenho que atuar em cada componente, em cada versor, e perceber que eles variam com as coordenadas. Por isso que eu falo que é importante, quando a gente olha a definição do versor, que quem estiver do lado direito é derivado, certo? Todo mundo. Vetor, versor, tudo. Função, né? E por isso que o nabla sempre é escrito com os operadores à esquerda, né? Aliás, os versores à esquerda das operações. Porque se estiver do lado de cá, eu teria que derivar eles também. Tá? Tá? Então, vocês vão ver, tem versores que são irrotacionais, né? Um versor desse tipo, o versor X, por exemplo, ele tem divergência, né? Mas o rotacional dele é zero. Tá? Eu posso ver direto em qualquer sistema, x a x, mais y a y, mais z a z. Por que dá zero? Porque ele tem derivada cruzada, certo? Eu tenho assim, ó. Vamos ver aqui. Se você olhar aqui vou tirar essas coisas aqui. Né? Componente x tem derivada em relação a z, mas não tem em relação a x, né?
Então, cada componente tem derivada em relação às outras variáveis, certo? As outras coordenadas. Então, como aqui só tem dfx dz, dfx dy, dá zero. dfy dz, dfy dx. Né? São as derivadas que aparecem cruzadas, né? Dá zero. dfz dx, dfz dy, zero também. Então, rotacional de x igual a zero. É um campo irrotacional. Né? Então, quando o campo é da forma assim, ó, f de r, por exemplo, né? A r, ele tem divergência, mas não tem rotacional. Né? Por exemplo, certo? Que é o caso desse campo aqui, né? F de R, a R, né? Certo? Então, é irrotacional, não faz isso, né? Ele tem origem, né? Então, observe o seguinte, deixa eu ver aqui. Vamos fazer uma identidade e vai comentar um pouco mais sobre isso, né? Tem algumas identidades vetoriais, certo? Que eu vou mais ou menos passar rapidamente. Vocês trabalhem para fazer essas deduções, né? Tem algumas mais complicadas, algumas mais simples, né? Vou fazer as mais simples. Vou deixar as complicadas para vocês, certo? Né? Então, observe, por exemplo, às vezes você vai ter combinação de função com vetor, né? E você forma o produto dessas quantidades, né? E você calcular de divergente e rotacional, né? Aí nas notas está deduzido como é que faz, né? Então isso aqui você expande, tá certo? É fácil mostrar que isso aqui vai dar uma regra da cadeia do tipo f divergente de A mais A produto escalar com gradiente de F. Tá? Então observe que o Nabla aparece em várias situações, tá certo? Ele, quando atua sobre escalar, vira gradiente, o vetor é divergente, né? Mas observe, isso aqui é uma quantidade escalar, isso aqui é uma quantidade escalar, né? Gradiente é o vetor, produto escalar com A dá o escalar, né? Divergente de A é escalar, isso é a função, né? Isso aqui vai dar algo parecido, né? Só que é F rotacional de A, né? Menos... a demonstração aqui é semelhante a essa, só que tem um momento que você comuta a posição, por isso que aparece o menos aqui, tá certo? Menos A vetorial gradiente de F. Aqui dá mais, aqui dá menos, tá? Porque quando você deduz isso aqui, você faz uma permutação, o divergente não tem problema, você pode fazer, mas aqui quando você faz no rotacional, ele muda de sinal. Por isso que aparece o menos aqui. Tá? Certo? Ok? Bom, tem outras propriedades, né? Se você aplicar repetidamente o Nabla, você vai obter, por exemplo, uma das possibilidades é o Laplaciano, que a gente lida com a equação de Poisson, Laplace, equação da onda, que envolve o operador Laplaciano, que é a operação sucessiva do Nabla, né? Obtém um vetor gradiente de uma função, né? E calcule o divergente desse vetor, divergente do gradiente da função, né? Você tem um Laplaciano, certo? Ele pode deduzir a expressão geral para o Laplaciano, certo? Então pega o vetor, né? Gradiente de F, se você for calcular, vai dar essa expressão, né? Os componentes são as derivadas divididas pelos parâmetros H. Isso aqui é uma das componentes, né, do vetor resultante. Chamar isso aqui de um vetor F, tá certo? Então aqui é a componente U e assim por diante, né? Daí calcula o divergente disso. Usando a fórmula geral lá, né? Vai dar 1 sobre produtos H, DDU, daí H2, H3, a componente U do vetor é essa aqui, ó. H2, H3, FU, né? Mais H1, H3, FV, né? Mais H1, H2, FW. Então você tem a expressão geral para o Laplaciano, né? Já está mostrada direto aí, né? Certo? Então você pode
Então você tem o operador laplaciano, né, tirando o f daqui, tá certo? É só isso aqui, esse operador como um todo. O nabla tem essa expressão geral, e aí você pode calcular nos três sistemas, né, de coordenadas, soma das derivadas segundas, cartesianas, essa expressão é um pouco diferente, né? Cilíndricas e esféricas. Tá? Bom, como eu falei para vocês agora, existem campos que são os campos irrotacionais, como o nome está dizendo, campos cujo rotacional dá zero. Então, existem campos... se você obtém um campo que você mostra que um campo é o gradiente de uma função, a gente mostra que o rotacional desse campo é zero. Todo campo obtido do gradiente da função escalar é irrotacional. Né? Não é difícil mostrar isso. Tá certo? Então, isso aqui não é difícil de demonstrar. Você usa as identidades, né? A gente usa aqui as fórmulas gerais e calcula e vai dar zero, realmente. Né? E não é difícil perceber, né? Como se você tivesse o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, né? Nabla vetorial nabla, né? Dá para perceber que dá zero. Certo? Então, todo o campo obtido do gradiente de uma escalar é irrotacional. Né? Bom, e tem também uma outra categoria de campos que chamamos de campos solenoidais. Certo? São aqueles campos que têm divergência nula. Solenoidais são aqueles que se fecham, não começam nem terminam. Né? Então, se você provar que um campo é obtido do rotacional de outro campo, a gente pode mostrar que o divergente desse campo A vai dar zero. Então a identidade é essa, né? Divergente do rotacional de F é sempre zero. Né? Mais uma vez dá para perceber, né, que isso aqui mais não faz sentido, porque a nabla produto escalar com alguém que é ortogonal à nabla. Então dá zero, certo? Então campos assim são campos solenoidais. E eu deixo para vocês a dedução, né, usando as expressões gerais, não é difícil mostrar isso aí. Basta mostrar um resultado, tá certo? Que vocês mostram para todos os outros. Né? Certo? Bom, tem outras identidades aí que são úteis, a gente vai usar algumas delas, né? Teorema de Point, a gente usa algumas dessas identidades, certo? Especificamente essa aqui, né? A gente usa para demonstrar o Teorema de Point. Né? Em geral, essas coisas são demonstradas usando uma notação simplificada para os campos. Né? Você usa o A, se representa como sendo uma soma e simplifica a notação para denotar dessa forma. Né? E o nabla, você usa algo parecido. Né? A J derivada em relação ao comprimento, ou você pode também fazer assim, né? Nabla J, né? Então você usa essa notação simplificada e faz as operações e manipula e rearranja para você obter as identidades vetoriais. Essa é a técnica em geral adotada. Tá? Bom, e finalmente, né, para a gente concluir esse capítulo, nós temos aí teoremas importantes, né? O teorema de Gauss, Stokes e Helmholtz. Bom, o teorema de Gauss é a generalização da operação de divergente. Quando ele se pergunta, bom, se eu estender esse resultado para uma coisa, para um volume macroscópico, o que eu obtenho? Certo? O de Stokes é uma generalização do conceito do rotacional. Né? E o de Helmholtz a gente comenta já o que a gente tem a falar sobre o teorema de Helmholtz. Né? Começando pelo divergente, né? Observe o seguinte. A definição divergente, você tem um volume diferencial, né, ΔV. Pega um volume diferencial, calcula o fluxo líquido que sai do volume, chamado de Δψ, né, aquela integralzinha de superfície, do campo vetorial vezes mediária, e faz a razão dessas coisas, Δψ, ΔV,
no limite que o volume vai para zero. Quando isso vai para zero, é como se fosse... Bom, isso é diferencial de fluxo por diferencial de volume. Então, alternativamente, isso quer dizer que eu posso calcular o fluxo líquido que sai, calculando divergente mais ou menos no centro do volume, aproximadamente, tá? Vezes o volume diferencial. Né? Certo? Tem essa expressão aqui. Então, se eu quiser calcular o fluxo líquido que sai, eu calculo o divergente de A, do vetor, né, em consideração, multiplico pelo volume, eu tenho o fluxo diferencial que sai, certo? Então, o que eu faço? Bom, vamos pegar agora o volume macroscópico e somar essas contribuições, né? Divergente de A na iésima célula aqui no centro. É o fluxo que sai da iésima célula, aliás, desculpe, o fluxo que sai, ao contrário. O fluxo que sai da iésima célula, chama essa aqui da iésima célula, né? É aproximadamente, né, o volume dessa célula vezes o divergente mais ou menos no centro. Né? Quanto menor isso, mais verdadeiro. Né? Vezes o divergente de A no centro da célula, né? Na iésima célula. Eu vou e somo isso aqui. Quando o volume tende a zero, essa soma do lado direito vira a integral de volume do divergente. Tá? Essa soma vai dar a integral do divergente de A. E a pergunta é o que dá o lado esquerdo. A soma dos fluxos que saem desses elementos. Então, se você observar, essa célula especificamente tem várias contribuições, uma delas nessa parede aqui. Ó. Ela dá um fluxo para cá. Eu vou somar com o fluxo da célula vizinha, que é essa célula aqui, certo? Ela dá um resultado para cá. Então, a parede comum, a contribuição das duas células, dá um cancelamento na parede de contato. Então, fica um fluxo só na envoltória, na superfície que envolve as duas células. Eu estendo isso até o máximo de chegar na superfície externa do corpo do volume. Eu vou cancelar todo mundo nas paredes internas e vai sobrar só as paredes que não tem vizinho, né? São essas aqui. Então, se você for observar, a soma dos fluxos vai dar o fluxo só na superfície externa do volume. Então, isso aqui, no fundo, dá a integral de superfície de sigma escalar A. Isso é o teorema de Gauss, essa relação entre integrais. Eu posso calcular o fluxo na superfície externa, calculando a integral de volume do divergente no volume interior. Tá? Então, dá esse resultado aqui. Ó. Esse é o teorema de Gauss. Né? Ok? Então, a gente pode calcular alternativamente o que for mais fácil, né? Calculando pelo volume ou pela superfície. As coisas são intimamente relacionadas. Né? Então, aqui diz o quê? Se o divergente for zero em todos os pontos, o fluxo líquido é zero. Tá? Raciocínio semelhante a gente faz para o rotacional. Né? Você pega aí um caminho fechado, desenhozinho aqui, ou aqui mesmo, aqui do lado. Pega um caminhozinho fechado aqui, mais simples, né? Não precisa ser tão caminho fechado, né? E eu oriento o caminho de forma que eu determino, né? Tem um rotacional associado à direção normal N, então eu faço a circulação, tá certo? Eu calculo essa circulação, chama a circulação de delta L. Né? E essa areazinha de delta sigma. Então, o que é o rotacional na direção normal, né? N escalar rotacional. É o limite de quando a área tende a zero da microcirculação por unidade de área. No limite dessa, como se fosse essa derivadinha. E daí isso permite eu calcular a circulação, né? A microcirculação, como sendo, que é essa quantidade aqui, como sendo simplesmente, né? Isto vezes d sigma. Né? Passa para lá, então você tem delta L igual a N d sigma, né? Produto escalar com rotacional de A.
Isso nada mais é do que a área diferencial, né? Certo? De sigma. Ok? Então, qualquer seja a orientação, né? Independente da orientação. De sigma escalar rotacional. Então a pergunta é essa: se eu tiver agora uma área macroscópica, né? Como é que fica essa situação, certo? Uma área macroscópica, você tem microcirculações, né? Delta Li na iésima célula, de novo, tá certo? Uma delas está aqui, né? Vai dar d sigma, né? Escalar rotacional de A. Vou fazer assim, ó, na iésima célula, né? Então, vou somar em todas as N células aqui. Pergunta aqui que isso aqui vai dar, né? Vai dar a soma do lado direito. Só que do lado direito, a soma do que está lá entre colchetes vai dar o quê? Integral de superfície dessa superfície aqui, tá? Vai dar integral aberta, né? Superfície aberta, né? De sigma rotacional de A. E essa soma de microcirculações dá o quê? Mais uma vez, né? Aquele problema, pego essa aqui, tá certo? Fazer bem grande para ele poder ver melhor, né? E pega a vizinha, né? E aqui, ó, cancela. Então, o resultado dá só no caminho que envolve as duas. Eu vou alastrando isso em toda a superfície. Vai cancelar em toda a superfície. Vai sobrar só essa integral na borda da área, que é a circulação no caminho que limita a superfície, né? Então, isso aqui vai dar a circulação externa aqui, certo? Na borda, né? Vai dar a integral de AdL, né? No caminho C, isso aqui é integral não aberta, né? Superfície aberta de sigma escalar lá. Observe que a área está à esquerda, tá? Observe aqui, está do lado esquerdo, né? Imagine, o que acontece se você for fazendo isso, ó? Faz um balão, tá certo? Aqui está a borda, né? Cada vez menor até fechar a superfície. Vai dar quanto? O resultado. Se a borda se torna tão pequena que vira um ponto, a circulação dá quanto? Na borda. Qual o comprimento do segmento cujo é uma circunferência de raio praticamente zero? É 2πr. Se r tende a zero, dá zero, né? Então a circulação dá zero, certo? Então, quer dizer, se eu pego uma superfície fechada, a integral de rotacional de A dá zero, né? Certo? Ok? Vocês concordam ou não? Integral dá zero, né? Então vamos ver o que isso quer dizer, tá certo? Se eu pegar a superfície fechada, a minha borda vai se tornando tão pequena que a integral da circulação dá zero. Então, quer dizer que se for numa superfície fechada, isso aqui dá zero, né? Vamos ver se isso faz sentido, tá certo? Bom, que é isso aqui pelo teorema de Gauss? É a integral de volume do divergente do rotacional, não é isso? Teorema de Gauss, né? Isso aqui é um vetor. Posso dizer que isso aqui é a integral no volume de divergente do rotacional de A. Zero. E isso é válido qualquer que seja V. Qualquer que seja o volume, qualquer que seja a forma. Em particular, se o volume for um volume diferencial, certo? Se for diferencial, o resultado da integral vai dar ΔV divergente do rotacional de A igual a zero, certo? Como ΔV é finito, né, é pequeno, mas não é zero, certo? É porque isso aqui dá zero. A gente acabou de falar, né? O campo solenoidal é aquele obtido do rotacional do vetor. Isso é uma forma de demonstrar também aquilo ali, né? É uma forma alternativa usando os teoremas de Stokes e Gauss, tá? Fica como exercício
Deixa eu ver se dá para fazer. Acho que, deixa eu ver. Para vocês fazerem, né? Esse é o problema 22 que eu acabei de fazer, tá certo? Então fica para vocês fazerem esse aqui, ó. Mostrar aqui, integral. Exatamente. Certo? Mostrar isso aí. É isso mesmo? Deixa eu ver. Divergente do... exatamente isso. Certo? Mostrar isso. Se vocês mostrarem isso, é porque vocês vão mostrar que isso aqui dá zero. Porque você pode generalizar para uma área tão pequena quanto você pode imaginar. Certo? Que é a outra identidade que eu falei, né? Campos irrotacionais, né? Certo? Tem aí um roteiro para você fazer isso aí. Bom, finalmente, para concluir essa aula de hoje, nós temos aí essa identidade, a gente vai explorar depois, identidade de Green, vamos explorar depois. Quando lidar com funções de Green, a gente vai... Eu vou pular isso aqui para deixar para quando a gente for fazer, certo? Só quero mais ou menos comentar esse último teorema, que é o teorema de Helmholtz, que estabelece que dois campos vetoriais, que um campo vetorial, ele, se você especificar, né, dado uma região, né, no espaço dimensional. Então essa região é sempre o quê? Um volume limitado por uma superfície, né? Para o exterior, você tem a normal N. Então, se você especificar completamente o campo vetorial pelo seu divergente e seu rotacional em todos os pontos, né, do volume, e mais uma propriedade, né, a componente normal de A na superfície sigma, ou seja, se você souber A normal, então a solução que você obtiver para A é única, só tem uma solução. Não tem um segundo vetor que tem essas mesmas propriedades. O teorema de Helmholtz é exatamente isso. Dado o divergente do vetor, rotacional do vetor e sua propriedade na superfície, só existe um vetor que satisfaz essas propriedades. Se eu tentar colocar um segundo vetor, ele vai ser o mesmo vetor. Certo? Isso é importante porque as equações de Maxwell são espécies de divergente rotacional de vetor. Né? Se eu não especificar a componente normal, eu vou ter soluções gerais para essas equações. Depende de constantes. Quando eu amarro na fronteira, daí eu calculo essas constantes. Então, se eu não amarro na fronteira, eu tenho assim um comportamento, né, no espaço, como é que ele varia espacialmente. Tá? Mas não tem assim o valor exato. Pode ter uma constante aditiva. Tá? Mas aí, quando eu amarro o valor na fronteira, daí eu tenho uma solução única. Tá? Certo? Eu deixo para vocês verem a demonstração disso aí e trabalharem nisso aí. Tá certo? É importante que você realmente faça isso aí, porque a gente vai exigir um conhecimentozinho a nível de pós de vocês, né, nessa disciplina, tá certo? Tá? Então vamos trabalhar nisso aí. Alguma questão? Uma dúvida? Questão de notação. O fluxo, no caso, a gente vai usar um princípio. Eu acho que a boa parte do eu vi que Potencial, né? fluxo. Aquilo é potencial. O φ é potencial em geral. E o psi é fluxo. O problema é que quando chega nesse livro aí, quando chega no capítulo 12, eu usava S para superfície. Eu mudei para sigma porque S é vetor de Poynting. Sabe? Daí começa a ter confusão de letra, né? Muita letra. Muita assim. Então, como é que vai começar a usar a ferramenta de função de Green, S? Sim. Quando ele lidar com equações diferenciais, equações de Poisson e Laplace. Já era funcional? Não, ainda não. Funcional o quê? Ainda é conceituação, ainda é campo eletrostático. Tá certo? Daí depois que a gente começar a tentar resolver problemas de valores de fronteira, que a gente começa a usar essas funções especiais, função de Green e assim por diante. Função delta de Dirac para representar
as densidades concentradas, né? E assim por diante.